Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. É o próprio Deus que nos convida para adorarmos, a Ele, e nessa noite, pela Sua palavra, Ele nos chama a render graças ao Senhor. E eu quero, nesse momento, que os irmãos juntos possamos fazer essa leitura do Salmo 136. Vamos ler todo o Salmo. Eu vou pedir ao presbítero Marcos que se posicione aqui no microfone. E ele vai conduzir a segunda parte, que a repetição é: porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, vamos fazer essa leitura, que diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora o presbítero Marcos com a igreja vai conduzir o primeiro momento do versículo. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, que mensagem que fique gravada nos nossos corações, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu quero convidar a nossa irmã diaconisa Elma, ela vai fazer essa oração de adoração neste momento. Pode vir aqui, Elma, à frente do microfone, para fazer essa oração de adoração. Oremos, irmãos. Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque as tuas misericórdias duram para sempre em nossas vidas, Senhor, porque a cada manhã elas são renovadas, e por isso nós te adoramos, nós celebramos, Senhor, este culto a ti. Amém. E também, Senhor, nós estamos aqui prontos a ouvir a tua voz, Senhor, a mudar as nossas vidas, para melhor te adorar, para melhor estar perto de ti, Senhor, para melhor, Senhor, para que possamos ser melhores, para que possamos, Senhor, abençoar pessoas,
através da tua bênção em nós, que nós possamos abençoar outras pessoas também, Senhor. Nós te louvamos por tudo que tu és. Nós te louvamos porque tu é bom. E Amém, a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém, amém. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos entoar esse cântico ao Senhor. Estamos juntos, né, prontos para a adoração. Eu gosto muito desse hino, né? Ele fala: estamos juntos, prontos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, força nova para viver, que faz da alma um recanto da canção. Amém? Estamos juntos, prontos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, força nova para viver, que faz da alma um recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nossa lamparina, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão. Viva a esperança, fé e união, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão. Viva a esperança, fé e união. Estamos juntos, prontos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, força nova para viver, que faz da alma um recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nossa lamparina, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão. Viva a esperança, fé e união, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão. Viva a esperança, fé e união. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo de 8 a 10, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Baixe a sua fronte nesse momento, irmãos, momento de confissão de pecados. A palavra de Deus nos convida nesse momento a essa humilhação, a lamentar os nossos pecados. A Bíblia também fala que bem-aventurados são aqueles, são os humildes de espírito, e que nesse momento nós possamos estar fazendo isso, confessando, reconhecendo o nosso pecado. E eu quero pedir, depois desse momento silencioso de oração, o presbítero Neemias vai fazer essa oração de confissão.
Deus eterno, Pai nosso, nós nos derramamos na Tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Quantas coisas fazemos que não agrada ao Senhor. Nós abrimos o nosso coração diante de Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor nos perdoe, Deus. O Senhor nos perdoe. Confessamos a Ti, Deus, que somos pecadores, que não somos merecedores. Nós nos humilhamos diante do Teu poder e da Tua graça. Nós abrimos a Ti os nossos corações e confessamos os nossos pecados. Confiado, Senhor, na Tua graça e no Teu grande amor, que o Senhor nos perdoe, Pai. O Senhor aceite, Senhor Deus, a nossa confissão e derrame sobre nós da Tua graça. Em nome precioso de Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressurgiu para nos dar vida e vida eterna. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela renovação da Tua misericórdia sobre nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em Seu nome a salvação, no poder do Seu sangue. Amém. Porque Ele vive. Amém, amém. O meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Em meu túmulo estava
tuas mãos. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. O meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Amém. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Palavra do Senhor aos nossos corações. Vamos colocar de pé para fazermos essa leitura. Eu quero convidar o nosso irmão Vinícius. O texto diz assim, vou ler o primeiro versículo, depois Vinícius com a igreja vai ler o versículo seguinte e assim sucessivamente. A palavra do Senhor aos nossos corações é assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajudam em celeiros, contudo, vós Pai Celeste o sustenta. Porventura, não valei-vos mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus vestes assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscar, por isso, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia a seu próprio mal. Amém. Amém. Palavra de Deus nos nossos corações, poder sentar nesse momento. Nós possamos, nesse tempo, né, tão difícil que a gente somos quase que impelidos, né, a vivermos de maneira ansiosa, né? Mas a Bíblia nos chama a descansarmos em Jesus, a descansarmos em Deus. Eu espero que esse também seja um tempo que nós possamos experimentar do descansar em Deus. Nós possamos colocar, né, todas as nossas preocupações, possamos aprender com Jesus que Ele é manso e humilde de coração. Esse cântico é um cântico muito bonito porque ele fala o quão lindo é o nome de Jesus. E é muito importante que a gente declare isso e que isso se torne uma verdade em nossos corações. O quanto Ele é poderoso, o quanto Ele pode fazer, né, infinitamente mais nas nossas vidas. Vamos entoar esse cântico. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome
Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez declare: só para te adorar, Senhor. Só para te adorar e fazer e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Declare ao único que é digno, ao único.
estás, ó Rei Jesus, coroado, estás, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que certamente o Senhor tem a ministrar aos nossos corações, Pai. Nós abrimos o nosso coração para receber, Senhor, porque sabemos que o Senhor continua falando aos nossos corações, ó Deus, e certamente falará, Senhor. Ministra, Senhor, edifica, abençoa, Pai, o pastor Wesley, que vai estar ministrando essa palavra nessa noite. Continue usando a sua vida e desde já rogamos as ricas bênçãos sobre a vida dele, sobre a vida de Raquel, sua esposa, de Alice, sua filha, de toda a sua família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos. Quero convidar o pastor Wesley, está conosco. Seja bem-vindo, pastor Wesley. Raquel, Alice, sejam bem-vindas. Deus abençoe a vida de vocês. Wesley é pastor da IP Cidade Nova. Graças e paz, irmãos. Eu não me acostumo a pregar segurando o microfone. Felizmente, ainda não tenho uma relação muito boa com ele. Mas, enfim, Deus seja louvado. Muito bom estar aqui com os irmãos, rever pessoas que fizeram parte da minha caminhada, né? Na infância, na adolescência, nós caminhamos, muitos aqui, né? Nós caminhamos juntos, pessoas que me ensinaram a palavra, que estão aqui nessa noite. Então eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. E gostaria de pedir que nós abríssemos as nossas Bíblias no Salmo 94, verso de número 19. Salmo 94, verso de número 19. Como é apenas um verso, vamos ler todos juntos, ainda que as versões sejam diferentes, mas vamos fazer a leitura conjunta da palavra. Mesmo assentados, nós faremos essa leitura. Salmo 94, verso de número 19. Leiamos, irmãos. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Amém, irmãos? Esse texto, se nós formos ler em outras versões, esse verso, a palavra nos diz, na versão revista e atualizada, que é que nós lemos, quando os cuidados do meu coração se multiplicam, as tuas consolações recreiam a minha alma. Na versão revista e corrigida, diz assim: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. E na versão internacional, hoje muito usada pelos irmãos, está escrito assim: já me dominava no íntimo a ansiedade, quando o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Portanto, nas mais diversas versões, o sentido, obviamente, é o mesmo. O texto está falando sobre preocupação, sobre ansiedade. Nós já lemos um texto aqui de Mateus 6. E esse texto do Salmo 94, verso 19, nos traz a ideia de um ser, o salmista no caso, que estava agitado, angustiado, ansioso com determinadas situações que estavam acontecendo, que ele estava vivenciando e visualizando à sua frente. Eu não sou, obviamente, da área de saúde, não posso aqui trazer um estudo sobre ansiedade ou coisas desse tipo com mais propriedade, mas nós sabemos que a ansiedade tem causado muitos males na vida dos seres humanos, sobretudo na atualidade, por conta de tantas situações que têm acontecido. Nós temos vivenciado, irmãos e irmãs,
momentos extremamente difíceis que nos deixam assim, como o salmista, agitados, perturbados e com preocupações que se multiplicam dentro da gente. Portanto, a partir disso, eu gostaria de dizer para os irmãos que a ansiedade é algo que faz parte da nossa vida. Não há um ser humano, pelo menos entendo eu, que não tenha tido algum momento de ansiedade, que não tenha algum momento de ansiedade na sua caminhada. Quando nós lemos o texto de Mateus 6, lido nessa noite na liturgia, o texto nos chama justamente a atenção para o fato de que não devemos andar ansiosos, mas o texto não diz que em algum momento da nossa vida nós não teremos ansiedade. Ou seja, nós não devemos ter a ansiedade como característica, como marca da nossa caminhada, como marca da nossa existência. Então, a partir daí, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas relacionadas a esse verso e, sobretudo, ao texto no Salmo 94, fazendo também pontes com outros textos bíblicos. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que a ansiedade sempre vai bater na nossa porta. Sempre. E isso pode acontecer, inclusive, diariamente, porque diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida, é impossível, como já disse, não nos sentirmos agitados, inquietos, ansiosos. E ela bateu na porta da vida do salmista. E aí o texto bíblico, que eu não li todo, só li o verso 19, mas se você puder ficar com a sua Bíblia aberta e quando eu vou falando você vai lendo, o texto vai nos falar justamente o porquê do salmista estar com tantas preocupações dentro dele, o porquê do salmista estar tão ansioso. Uma das causas dessa ansiedade, dessas perturbações que se multiplicam dentro dele, na sua alma, é a injustiça. Ele vê que os órfãos, as viúvas, e não só os órfãos, as viúvas, mas o povo é oprimido, é massacrado. Portanto, a injustiça que está à sua frente lhe faz uma pessoa ansiosa, uma pessoa que se preocupa, uma pessoa agitada. Mais do que isso, se você olhar os primeiros versos do Salmo 94, vai perceber que ele está também ansioso, agitado, porque vê a arrogância dos ímpios, a arrogância daqueles que não conhecem a Deus, a arrogância daqueles que mantêm ou têm algum poder, acham que têm algum poder, nada diferente dos dias atuais. Aqueles que acham que têm algum poder são arrogantes, massacram, maltratam e aí por diante. Ele fala sobre opressão, sobre os oprimidos no meio do povo de Deus, fala sobre corrupção, fala sobre violência e fala sobre violência nas suas mais diversas formas, não só a violência psicológica, emocional, mas fala inclusive da violência física dentro desse contexto do Salmo 94. Se você olhar o verso 17, puder acompanhar comigo, o verso 17 diz exatamente isso: se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. A sua agitação é tão grande, é tão forte, que inclusive um sentimento de morte, de horror, de fim, se estabelece na sua vida. Pois bem, irmãos, trazendo para a nossa realidade, nós, na nossa caminhada, na nossa trajetória, muitas vezes também sofremos traumas que são psicológicos, emocionais, enfim, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa vida até de igreja, nós sofremos determinadas coisas. Quantas e quantas vezes somos dominados por um estresse que nos impede, inclusive, de se levantar, se erguer e prosseguir a caminhada. Quantas e quantas vezes, irmãos e irmãs, esses problemas nos acometem e nos fazem, inclusive, adoecer fisicamente, porque se você adoece nas suas emoções, adoece na sua alma, no seu intelecto, é natural que isso também aconteça no seu corpo. Hoje, nós temos nesse país mais de 14 milhões de desempregados. Quantos pais e mães de famílias estão psicologicamente abalados, e isso guarda uma relação com a pandemia, certamente, mas não só com a pandemia. Já vem há muito tempo a gente que há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, bate as portas das empresas atrás de um emprego e não consegue uma vaga. E tudo isso torna as pessoas ansiosas. Tudo isso, de alguma forma, mexe com a qualidade de vida e com a esperança das pessoas.
E o que dizer dos problemas financeiros? Quem nunca passou por um aperto financeiro, irmãos? Talvez alguém aqui possa ser que nunca tenha passado. Mas de vez em quando o aperto financeiro também bate na nossa porta, por mais que nós sejamos equilibrados, por mais que nós sejamos cuidadosos. Atualmente, nós temos os índices, os preços, melhor dizendo, subindo numa escalada tão grande que mesmo tendo uma boa situação financeira, não está fácil viver. Colocar a gasolina a 7, 8 reais é fácil, irmãos? Aqui, o máximo que eu encontrei foi 6,30, mas por aí já tem a 7 reais. E tudo isso é fruto do que o salmista via naquele contexto e acontece hoje. Fruto da opressão, fruto da violência em todas as suas formas, fruto da arrogância de homens ímpios, no sentido de que não reconhecem Deus como seu Senhor ou não têm temor a Deus e oprimem a todos nós com a forma como governam, com o jeito como lidam com as situações. Então, irmãos, o que eu quero dizer nesse primeiro momento é que é inevitável, a ansiedade sempre vai bater na porta da nossa vida e nem tudo pode ser evitado porque as coisas não estão sob nosso controle. Estamos aqui reunidos, louvando, exaltando ao Senhor, mas não temos o controle da nossa vida. Então nem tudo de fato pode ser evitado. A Bíblia diz em Jó 14:1, se você puder abrir, abre e acompanha, exatamente o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. É a Bíblia quem diz. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. É interessante isso porque nós olhamos o verso e ainda quando vamos citá-lo, citamos de forma errada. Dizemos assim, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Não está na Bíblia. A Bíblia diz até o eu venci, o restante quem completa somos nós. Tende bom ânimo porque eu venci. E óbvio, a gente sabe disso, se ele venceu, a Bíblia diz em Romanos 8, lá pelo verso 32, que nos fez também vencedores. Nós sabemos disso. Apenas para dizer que nós às vezes arranjamos aquilo que não tem na Bíblia. Então, irmãos, o homem nascido de mulher vive pouco tempo. Por mais que seja 90, 100 anos, é pouco tempo. E, durante o tempo em que ele vive, muitas são as suas angústias, muitas são as suas dificuldades. Então, ficar ansioso, ficar muitas vezes emocionalmente abalado por determinadas situações, não significa que sejamos pessoas desequilibradas. Não significa que sejamos pessoas fracassadas. Não significa que sejamos pessoas que não confiam em Deus, que não têm fé, ou que não somos cristãos verdadeiros, porque todos nós, mesmo conhecendo a palavra de Deus, sempre seremos visitados pela ansiedade. Jesus foi visitado pela ansiedade. Quando nós olhamos a palavra de Deus em Lucas 22, lá está o registro de Jesus no Getsemane, que é onde ele chega a ter o seu suor em gotas de sangue. E ali, obviamente, ele clama ao Pai, pede socorro ao Pai, enquanto humano, enquanto Deus homem. Portanto, ele foi visitado pela ansiedade, mas uma coisa é certa, ele não se deixou aprisionar pela ansiedade. E é aí onde eu quero fazer um contraponto e chegar ao segundo ponto dessa noite. Jesus ali se ergue e derrota, se é que assim eu posso dizer, na sua vida, enquanto homem, o mal deste século e talvez até daquele século também, a ansiedade. Jesus era Jesus, nós não somos ele. Então, a nossa situação não pode ser comparada à situação dele, não é verdade? Mas ali ele derrota a ansiedade, ele derrota aquilo que nós chamamos hoje do mal deste século. Então, primeira coisa, a ansiedade sempre vai bater na porta da nossa vida. E a segunda coisa nós não podemos, irmãos e irmãs, deixar a ansiedade habitar em nós. Porque uma coisa é ela chegar e chegar como uma visita. Outra coisa é ela chegar e se instalar. Quando isso acontece, irmãos e irmãs, acontece exatamente o que está no verso 19, que nós lemos no início dessa palavra. O salmista diz: quando a ansiedade já me dominava, no íntimo, dominava. Eu não sei como é que está na sua versão.
mas a versão que eu estou utilizando diz dominava, a internacional, a NVI. Quando a ansiedade me dominava no íntimo. A ansiedade pode chegar, irmãos, mas ela não pode nos dominar, porque quando ela nos domina, muitas e muitas vezes, nós caímos naquilo que também está muito, em voga nos nossos dias, que é a depressão. A depressão. E não é pecado, o crente passa por situações, não é fruto de pecado, não é fruto de erros, como muitos atestam, ter uma depressão, ficar deprimido. Mas nós precisamos nos atentar para isso, irmãos e irmãs. Não deixar a ansiedade habitar, dominar a nossa alma. A Bíblia nos mostra homens de Deus que em determinados momentos se tornaram tão ansiosos que chegaram a ser deprimidos. Moisés teve situações difíceis na condução do povo de Deus. Depois você olha lá, Números 11, 15. Depois de estar assim, tão, eu não diria amargurado, mas inquieto com as dificuldades na condução do povo de Deus, Moisés pede para morrer. Ele diz: mata-me, peço-te, se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixe ver o mal. Nós, como seres humanos, em tantas e tantas situações, talvez não tenhamos chegado a essa situação tão profunda de Moisés, mas quantas e quantas vezes achamos que a nossa vida não tem valor? A nossa vida tem valor, ela não tem preço, mas valor ela tem. O preço que ela tem, não monetário, foi o preço de sangue, o preço derramado, do sangue de Jesus derramado na cruz. Mas a nossa vida ganhou valor exatamente por isso. Primeiro, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele criou absolutamente tudo, mas o ápice da sua criação fomos nós, foi o ser humano. E segundo, porque quando ele morreu na cruz, ele resgatou o valor que nós tínhamos perdido por conta do pecado. Então, muitas e muitas vezes nós ficamos até como Moisés, achando que não temos valor nenhum. Para que eu existo? Para que eu estou aqui? Eu não sirvo para absolutamente nada. Se pensarmos, irmãos e irmãs, em Elias, homem de Deus, profeta de Deus, que nós sabemos no desafio feito em relação aos profetas de Baal, o Senhor o honrou, foi vitorioso naquele desafio, mas depois fugiu de uma mulher chamada Jezabel, mulher de Acabe, que a Bíblia diz que era uma mulher sanguinária, era uma mulher perversa. Os irmãos sabem, está registrado na Bíblia, que Elias foge de uma mulher. Veja, vence os profetas de Baal e foge de uma mulher. As mulheres têm força, viu, irmãos? Jezabel era uma mulher e, obviamente, a gente sabe, a Bíblia registra, que era uma mulher, difícil de lidar e uma mulher, como disse, sanguinária, e perseguia os profetas de Deus. Mas ele se sentiu ameaçado diante dessa perseguição, e em 1 Reis 19:4, veja o que é que Elias diz: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Senhor, toma a minha vida, quero morrer, não dá mais. E se você olhar o texto bíblico lá, a respeito da história de Elias, embora tivesse vários outros profetas na época dele, no tempo dele, até perto dele, ele se sentia sozinho mesmo. Ele dizia para o próprio Deus: não há profeta, não há ninguém, eu estou absolutamente sozinho. Quantas e quantas vezes, na nossa caminhada, na nossa luta diária, na nossa trajetória de vida, até mesmo na igreja, estando cercados de pessoas, nós nos sentimos absolutamente sozinhos. Quantas e quantas vezes? Eu quero dizer que nós não estamos sós, o Senhor está conosco, né? O Senhor está com você em todos os momentos, em todas as situações. O que dizer de Jeremias, irmãos e irmãs? Jeremias também, um grande profeta, nós sabemos disso, chamado por Deus, e quando foi chamado, inclusive deu desculpas para não fazer a obra. Está registrado em Jeremias capítulo 1. O Senhor chama Jeremias, e Jeremias diz: Senhor, não tenho como ir não, porque eu não passo de uma criança. E o Senhor diz: Jeremias, não diga isso. O que é que você está vendo? Lembram desse texto? Estou vendo uma vara de amendoeira e tal. E aí o Senhor diz: é isso mesmo, eu zelo pela minha palavra para cumpri-la. Então vá, faça a minha obra. Mas a obra que Jeremias foi realizar foi uma obra difícil, não foi uma obra fácil. Irmãos, se nós olharmos Jeremias capítulo 20, veremos que um filho de um oficial, a Bíblia diz inclusive o mais alto oficial do templo, pegou Jeremias, colocou no tronco e o prendeu.
Portanto, ele passou por uma situação, dentre tantas outras que já havia passado, muito difícil, de humilhação, de violência psicológica, de violência física. E quando chega lá no verso 14 do capítulo 20 de Jeremias, veja o que é que ele diz: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Era Jeremias, profeta usado por Deus. Que dirá nós quando passamos por determinadas situações? A nossa vida foi e é propósito de Deus. Apesar das lutas, apesar das situações difíceis, apesar das intempéries da vida, a minha vida, a sua vida, e você também que depois irá participar desse culto online quando for publicado. As nossas vidas são propósito de Deus. São propósito de Deus. E Ele, desde o dia do nosso nascimento até o dia em que nos recolher, estará cuidando, estará zelando. Ainda que nesse meio tempo, entre o nascimento e o dia que formos recolhidos por Ele, tenhamos ansiedade, tenhamos lutas, tenhamos problemas, tenhamos dificuldades, porque elas são inerentes à vida. Mas as nossas vidas são propósito de Deus. É isso que nós precisamos compreender e entender. Então, todos esses homens, irmãos, passaram por momentos difíceis e profundos de ansiedade, chegaram talvez até a ficar deprimidos, enfim. Mas uma coisa também eles tiveram em comum, além dessas situações que os levaram à ansiedade ou à depressão. Eles oraram, eles buscaram a Deus, eles choraram. E mais que isso, eles também buscaram ajuda. Ajuda. E aí, irmãos e irmãs, o que nós precisamos é, muitas vezes, disso. Buscar a Deus, orar, chorar, buscar ajuda. E quando eu falo ajuda aqui, eu não falo só ajuda dentro daquilo que nós conhecemos como igreja, reino de Deus, mas existe ajuda profissional também. Buscar ajuda. Porque Deus usa pessoas. Deus usa inclusive situações para tratar conosco, para nos melhorar, para se revelar a nós, enfim, em meio à nossa caminhada. Provérbios 12, 25 diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Tem muita gente precisando de uma palavra. Tem muita gente precisando de um abraço. Tem muita gente precisando de uma ação da nossa parte, para que a ansiedade, para que outros males que estão aí, enfim, dominando, possam, enfim, serem dirimidos ou até se retirar da vida delas. E nós, como conhecedores da palavra, não podemos ficar apenas na letra, naquilo que está escrito. Precisamos passar para a vivência. É um tempo de desesperança. Nós precisamos ser agentes de esperança na vida das pessoas. Então, irmãos, primeiro, a ansiedade sempre vai bater na nossa porta. Segundo, ela pode até bater, mas ela não pode, ou pelo menos nós precisamos nos esforçar, nem sempre é fácil, para que ela não nos domine e assim não tenhamos consequências maiores. Terceiro, e aí lembra muito o texto de Mateus capítulo 6. Nós precisamos lançar a nossa ansiedade sobre Jesus, porque a nossa vida vale muito mais do que aquilo que nos preocupa. Essa é a grande questão. A nossa vida vale muito mais do que as nossas preocupações. Se nós conseguirmos entender isso, já estaremos em um caminho muito promissor. A sua vida, minha vida, vale muito mais do que a preocupação com as finanças. As nossas vidas valem muito mais do que a preocupação com um relacionamento que não deu certo. As nossas vidas valem muito mais do que a preocupação com as críticas que nós recebemos. Vale muito mais, irmãos. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão, que é o diabo, obviamente, veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Existem várias formas do diabo roubar, matar e destruir. E uma delas é justamente nos fazer pensar que não temos valor nenhum. Porque se não temos valor nenhum, já somos pessoas destruídas. Então, irmãos e irmãs, o que nós precisamos fazer é lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade e é entender que a nossa vida tem valor. Muito mais valor do que as coisas que nós passamos.
Quando assim não é. Quando não entendemos que a nossa vida tem mais valor do que as demais coisas, nós temos menos alegria. Nós temos menos gratidão, menos sonhos, menos sono. E quantas vezes perdemos noites preocupados? Eu acho que todo mundo já passou alguma noite preocupado, né? O problema é quando é toda noite, né? Quantas vezes nós perdemos o nosso sono? E quantas vezes nós perdemos a ideia, a certeza de que nas mãos de Deus somos potencialmente maiores do que aquilo que somos até hoje. Deus pode fazer muito mais através de nós. Mateus 6:25, que é o texto que nós lemos: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Veja o que é que diz o texto bíblico que nós lemos lá em Mateus 6. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, a vida é muito mais do que aquilo que nós comemos, bebemos ou vestimos. Muito mais. Por isso nós devemos, irmãos e irmãs, valorizá-la. Mateus 6:26, continuando: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Portanto, o texto está falando de valor. Valor. Lucas 12:7, não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Alguns textos bíblicos, em Lucas 12:7, vai usar a expressão pardais, porque pardal é um pássaro que anda por aí e a gente não dá valor, não é assim? E tem aos montes. Então, não valeis vós mais do que muitos pardais, e Deus não se esquece deles. Deus, irmãos e irmãs, não se esquece de nenhum de nós. O salmista profeta Isaías, acredito que em Isaías 41, diz que uma mãe pode esquecer-se do filho que trouxe a nascer, porém o Senhor, todavia, não. Ele jamais se esquecerá de nós. Talvez nós nos encontremos às vezes como o salmista Davi, pensando que Deus se esqueceu, porque é isso que acontece no início do Salmo 94. Até quando, Senhor? Até quando é que os perversos vão prevalecer? Até quando é que os perversos terão alegria em ser perversos ou em agir com perversidade? Então, irmãos e irmãs, nós, temos valor para o Senhor, ainda que muitas vezes sejamos como os pardais, né? Ainda que muitas vezes sejamos como os pardais, desprezados por alguns, mas sempre acolhidos pelo Senhor. Então, eu quero concluir dizendo que a sua vida, a minha vida, as nossas vidas valem muito mais, como já disse, do que um relacionamento que não deu certo, do que as dívidas que muitas vezes nós temos dificuldade inclusive de pagar, do que as críticas que nós recebemos, porque Jesus nos ama, morreu por nós, e o valor que nós temos não é um valor temporário, não é um valor que é dado por circunstâncias terrenas. O valor que nós temos em Cristo, irmãos e irmãs, é um valor eterno, eterno. E eu trago essa palavra para os irmãos aqui nessa noite, para dizer que os dias são difíceis, as coisas não estão fáceis, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua e continuará cuidando de cada um de nós. Não sei como você chegou nem como você está hoje, mas entregue a sua ansiedade ao Senhor. Entregue as preocupações que se multiplicam dentro de você ao Senhor. Estou pregando, é fácil fazer isso? Não, eu sei que não é, mas pelo menos abra a sua boca. Se preciso for, dobre os seus joelhos e diga: Deus, eu estou entregando porque eu não suporto mais, o peso está muito grande. O que Deus tem para nós, irmãos, é muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, como diz Efésios 3:20, muito mais, porque o poder de Deus está e vai continuar operando nas nossas vidas. Concluindo, você tem valor, nós temos valor para Deus, ainda que sejamos desprezados por alguém nesse mundo, ou as circunstâncias nos levem a ser pessoas desprezadas, nós temos valor diante de Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe,
que a sua palavra faça morada nos nossos corações e de alguma forma nos desafie a lançar sobre ele de fato as nossas ansiedades. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente o meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente o meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. É meu, somente o meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém? Vamos orar, né? Com essa certeza que Deus está cuidando de nós. Eu vou pedir ao presbítero Carlos, ele vem aqui à frente, por favor. Faça essa oração, agradecendo a Deus por esse momento, né? E também orando pela igreja, orando, né, pela nossa nação, né? Nesse tempo tão difícil, o Senhor esteja nos capacitando para servi-lo, para sermos instrumentos da sua bênção, para levar essa mensagem também de conforto que aqui temos recebido da parte do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Amém. Logo após essa oração, o presbítero, o pastor Wesley, vai estar impetrando a bênção apostólica e nós estaremos encerrando o nosso culto com o tríplice amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado, Senhor, seja o Teu nome, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a sermos administradores, ó Deus, das nossas vidas, a pedirmos a Tua ajuda, ó Senhor, para que a ansiedade, Senhor, não seja algo constante em nossas vidas, Senhor, que a ansiedade seja algo passageiro, Senhor. Que o Senhor assim nos ensine, ó Deus, a vivermos, ó Senhor, seguros pelas Tuas promessas, pela Tua palavra, Senhor, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Que o Senhor sustente a Tua igreja, sustente, ó Deus, o Teu povo, Senhor. Que o Senhor continue, ó Deus, com a Tua boa mão sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre o Teu rebanho, Senhor, renovando as Suas forças, renovando, ó Senhor, a nossa fé, trazendo, ó Senhor, esperança para os nossos corações, Senhor, que possamos nos colocar aos Teus pés, pois não existe lugar mais seguro do que nos Teus braços, não existe lugar mais, ó Deus, onde nós possamos achar consolo e conforto, a não ser diante dos Teus pés, ó Senhor, porque Tu és o nosso auxílio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele, ó Deus, que nos toma pela Tua mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo. Amém. Tu és aquele que nos chama, Senhor, Tu és aquele que nos capacita, Tu és aquele que nos levanta, Senhor, Tu és aquele, ó Deus, que tira o homem do pó e o faz assentar junto aos príncipes, ó Pai. Toma, Senhor, a Tua igreja, toma os pastores, ó Senhor, toma, Senhor, os líderes, ó Senhor, fala aos corações de cada um de nós, Senhor, por meio da Tua palavra. Traz, ó Senhor, avivamento, Senhor, para o Teu povo, Senhor, que possamos, ó Senhor, nos achegar diante do Senhor com os nossos corações alegres, ó Senhor, com os nossos corações agradecidos, porque grandes coisas tem feito o Senhor
em nossas vidas, ó Pai. Grandes coisas o Senhor tem feito, ó Senhor, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos porque é por meio do Senhor Jesus que nós somos salvos, é por meio de Cristo Jesus que nós temos paz com Deus, é por meio de Cristo Jesus, ó Senhor, que nossos pecados são perdoados. Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continua a falar aos nossos corações. Continua, Deus, a nos guardar. Nos dá, Senhor, uma semana de paz. Que seja uma semana na Tua presença. Que seja uma semana, ó Deus, abençoada por Ti. Nos leva, ó Deus, em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus é que eu oro e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo e a certeza de que a nossa vida em Cristo tem valor, esteja com todo o povo de Deus aqui reunido, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Poder sentar, irmãos, agradecemos a presença de todos, alguns que a gente já não via há algum tempo, a presença da nossa irmã Lúcia aqui conosco, Deus abençoe. Graças a Deus, aos poucos estamos retomando aí a presença dos irmãos, aqueles que não, até por uma questão realmente de segurança, não estavam podendo vir, mas graças a Deus, também, que Deus tem usado os homens através da ciência para poder nos dar essa tranquilidade maior. Que Deus abençoe a todos. Agradeço mais uma vez a presença do pastor Wesley, o convite, a palavra de Deus para os nossos corações, a presença também da sua família também. Enfim, irmãos, Deus abençoe a todos. Tenham todos uma semana de paz na presença de Jesus.